Pois é. E eu vi que você teve essa guinada, né? Você se considerava um cara de direita e hoje você se considera um cara da esquerda. Para alguns, inclusive, você é um comunista! Sabe imitar o Bolsonaro aí? Olha aí, comunista! Aí, Léo, o cara tá se soltando aí, cara, olha só. Então, estão te chamando de comunista. E como foi essa guinada? Quando que você começou a entender essa mudança em você? O que eu falo assim? Acho que é tudo um processo, né, Vilela? Assim, às vezes a gente tenta cravar um evento. Quando que eu mudei, acho que é uma coisa... Você foi vendo É um isso? processo de amadurecimento, assim, de conscientização, né? É que você tava no olho você tava no olho do furacão, né? Do capitalismo mesmo. Você tava lá exatamente. movimentando a engrenagem. E de lá dentro você começou a perceber isso mesmo? Ou quando você começou a se afastar? Eu acho assim, aquilo que eu falei assim, todos nós temos uma coisa assim, quando você é jovem, tem até a brincadeira que fala assim, quando você é jovem, você é de esquerda, né? É, e quando você envelhece, você fica conservador. Você vai ficando conservador de direita. E não sei se tem alguém que volta, né? No meu caso, eu voltei, né? Então, quando você é jovem... Você chegou a ser mais à esquerda quando você era mais novo? Quando era novo, era. Quando era bancário, eu falei pra você, fiz 8 greves. Ah, é verdade, tal, greve, piquete, tudo mais. Piquete, era revolucionário. Isso né? o quê? Na época Porque eu morava no ABC nessa época das greves, do Lula, o PT e tal. Você tava onde? Tava em São Paulo? Não, tava em Cuiabá nessa Cuiabá época. nessa época, né? Mas vamos lá, acho que eu vou fazer uma reflexão aqui. Você foi cooptado pelo sistema. Na verdade, assim, eu vou tentar fazer uma reflexão mais filosófica, mas talvez até inédita aqui para você que eu faça essa ligação, né? Mas quando a gente precisa voltar a ser criança. Eu vou chegar lá. Quando você é criança, nenhuma criança nasce preconceituosa. Não. Nenhuma criança nasce com nenhum tipo de filtro, né? A criança é 100% inocente. As pessoas vão crescendo ao longo da vida e vão criando certos filtros e certos preconceitos influenciado pelo mundo externo, né? Pela sociedade. Então, nenhuma criança nasceu não gostando de negro, não gostando de gay, né? Você pegar uma criancinha mesmo, ela convive com todo mundo. E aí, naquele momento, é os próprios pais que começam já a criar esse tipo de... Não, cuidado, não chega perto desse menino. Olha ali, o menino tá sujo. Não, sei lá, se o pai é preconceituoso quando homossexual, fala, não, esse menininho aí parece uma menininha, não fica... Então, ao longo do tempo, a gente vai criando esses filtros e esses preconceitos. E a gente deixa essa inocência e a gente começa a alimentar esse nosso lado preconceituoso, um lado um pouco mais não humano, que eu chamo, né? Como que foi a minha mudança? Eu, na realidade, isso que eu falei pra você que é meio inédito, que eu vou tentar contar uma história não tão longa, para não tomar seu tempo. Sabe que aqui é como você na prisão. Aqui, não é? Ele não conhece aqui. É verdade. Não temos tempo. Não temos tempo. Fica tranquilo. Só não dá pra ficar 80 dias, né? Mas relaxa, Cobori. Aqui não tem tempo, não. Todos nós temos traumas de infância. A minha mudança, eu acho, foi o meu processo terapêutico depois que eu saí da prisão. Obviamente não foi de imediato, claro, mas foi ao longo do tempo, né? Então, assim, todos nós temos certos traumas de infância, né? Eu, quando era pequeno, eu acho até por isso eu comecei a trabalhar cedo, foi uma forma de eu sair desse trauma. Quando eu era criança, eu apanhava muito, né? Tinha um irmão lá que era sapeca, o irmão mais velho, ele aprontava e a gente apanhava, né? No lugar dele. Sério? E minha mãe, principalmente, sempre foi muito rigorosa. Você só tinha um irmão ou tinha mais? Nós somos em 4, né? Eu sou o terceiro. E meus pais sempre foram, principalmente minha mãe, sempre foi muito rigorosa, que já apanhei rigoroso. Então, assim, apanhava igual um condenado quando era pequeno. Quem nunca, né? Nossa geração apanhou muito. Só que minha mãe tinha requintes, assim, ela era disciplinada pra bater. Então, pra eu apanhar, eu tinha que olhar pra parede, eu não podia chorar. Sério? Isso pelo menos minha mãe deixava. Ela chora mesmo. Ela dava os castigos, era tudo assim, vai levar 20 cintadas. Aí mandava eu escolher o cinto, quando eu escolhia um cinto muito macio, ela não deixava, aí ela pegava o pior. Eu pensava, por que já não escolhe, né? Kit de crueldade. Eu pegava o pior e quem executava a pena era meu pai que batia, né? Nossa, pior ainda. E eu não podia chorar, não podia... Obviamente isso eu descobri depois de velho, né? E aí o que aconteceu? Para eu sobreviver a essa situação, eu aprendi a meio que bloquear as emoções, né? Não sentir dor é uma delas. Acho que a dor é a mais primária
das sensações, né? E aí eu não podia respirar, não podia chorar, não podia falar, não podia reclamar. E aí eu aprendi, então, a bloquear as emoções, né? E ser muito mais racional. E descobri também que se eu trabalhasse, como o japonês valoriza muito o trabalho, se eu trabalhasse, eu ia ter o respeito da minha mãe. E isso foi confirmado, porque quando eu comecei a trabalhar, cara, a mudança, minha mãe mudou completamente. Passou a me tratar de outro jeito, né? Até hoje eu tenho um trauma, eu não como cebola. Minha mãe obrigava a comer cebola, assim. Era metade do prato era cebola crua. Sério? Arroz com cebola, feijão, era tudo. Hoje você come cebola? Hoje eu não como cebola. Chega na pizza, você Chega sem hora, cebola. Não como. Então, e aí eu descobri que, inclusive, depois que eu comecei a trabalhar, minha mãe começou a fazer a minha comida separada, sem cebola. Olha só. Então aquilo, na verdade, é uma confirmação para você que você estava certo. O caminho é esse, trabalhar. Então, desde pequeno, eu tenho esse negócio que o trabalho é o que vai me trazer reconhecimento. Mas, como Freud explica, na verdade, a gente está sempre querendo o reconhecimento da mãe, né? Ou do pai. Então, eu sempre quis esse reconhecimento da minha mãe. Então, profissionalmente, eu sempre fui muito racional, bloqueado por essas emoções, né? Que eu não podia sentir emoção. E eu ia evoluir trabalhando racionalmente. E quanto mais sucesso profissional eu tivesse, eu ia ter o reconhecimento do olhar da minha mãe, né? E isso aconteceu aí, minha mãe faleceu em 2015. Foi quando eu estava funcional, continuava trabalhando, mas minha esposa é psicóloga e falou assim, eu acho que você está com depressão, né? E aí, respeitando a análise dela, eu falei, eu acho que eu não tô, né? A gente nunca acha que tá, né? A gente acha, tem aquele estereótipo que o deprimido não sai da cama, né? Não faz nada, não come. Eu, como tava tudo normal, eu continuava, mas ela, acho que em alguns momentos que eu ficava mais, ela notava, me conhecendo bem, ela falou assim, eu acho que tá com depressão, aí eu fui psiquiatra, psicólogo, comecei a fazer terapia, mas nada muito, era uma depressão leve, né? Mas já era um processo assim, passei a vida inteira, né? Buscando esse reconhecimento, esse olhar da minha mãe, agora que ela faleceu, o que eu vou fazer agora, né? Assim, inconscientemente você fica, qual o objetivo da vida agora? Mas aí, 2018 veio a prisão. Veio a prisão, fui preso, deu tudo, depois que saí da prisão fiquei 3 meses assim, em depressão profunda, né? De não querer fazer nada, né? E aí eu comecei, aí minha esposa incentivando eu a fazer psicoterapia, esse tipo de coisa, eu fui fazendo. Aí em 2000, aí veio a pandemia e eu comecei a estudar, eu fazia psicoterapia, mas não via muita evolução, porque o que é a terapia, né, no processo psicológico? É acessar esses seus traumas, né, que você teve na infância, e tentar acessar lá para você, de repente, fazer uma releitura disso, né, para que você volte naquele momento que você teve os traumas e você faça uma ressignificação, né, que os psicólogos fazem. Mas aí é muito lento o processo de psicoterapia, né? E eu comecei a estudar junto com a minha esposa sobre psicodélicos. Porque, principalmente nos Estados Unidos, tinha estudos muito avançados de psicoterapia assistida por psicodélicos, né? Até a década de 70, quando o Nixon, até pelo Woodstock, não sei se você lembra, teve o Woodstock, aqueles protestos contra a guerra do Vietnã, né? E o governo americano associou aquela subversão, né, tanto de Woodstock dos jovens e os protestos contra a guerra aos psicodélicos, à utilização de psicodélicos. Na época tinha muito estudo avançado com psilocibina, com LSD, né, e com outras plantas medicinais, como ayahuasca, esse tipo de coisa. Já tinha desde aquela época? Já tinha, e era avançadíssimo. É mesmo? Era avançadíssimo. Aí o Nixon pegou, durante a guerra do Vietnã, ele proibiu o uso de psicodélicos, tirou o financiamento de pesquisa que as universidades tinham e classificou os psicodélicos como a pior coisa do mundo. A top 1 lá das drogas ilícitas, né? E aí as universidades simplesmente pararam de fazer a pesquisa, mas elas estavam avançadíssimas, né? Principalmente a Universidade Yale, John Hopkins, tinham todos muito, muito avançados. E eu comecei a estudar isso aí, e tem muitos documentários no streaming, né? Na Netflix, na Amazon, tem vários documentários. Indica um aí pra ver. Tem um que é a viagem do psiconauta, tem... Depois eu te mando. Cara, quero ver. E tem um filme que eu assisti que foi uma abundância na minha vida, que foi um filme sobre isso também, que chama The Wisdom of Trauma. A Sabedoria do Trauma. É um documentário ou é um documentário, mas é curto, assim, tem 1 hora e pouco. É de um professor que chama Gabor Mate. É um canadense que ele estudou, e nesse aí ele faz com ayahuasca, mas ele usa psilocibina também. Cara, é impressionante, assim, os estudos que tem. E aí, minha esposa formou um grupo com 4 psiquiatras e 4 psicólogos,
como são da área médica, eles podem fazer a pesquisa, né? E eu traduzi o manual de Yale, né, para eles, na época. E fiz lá e traduzi e tal. E eu comecei a fazer psicoterapia assistida por psicodélicos. Ele, na verdade, ele é um processo que você consegue acessar, né, esses seus traumas. Os índios utilizam muito, né, a ayahuasca para isso, né? E você acessa os seus traumas lá que você teve na infância. Pra você ter uma ideia, quando eu fiz a minha primeira experiência, tudo que eu não senti quando eu era criança, eu senti no dia. Sério? Tá até filmado lá. Eu senti que eu tava apanhando, senti a dor da cintada, chorei. Tudo que eu não pude fazer, eu fiz também. Que foi chorar, respirar. Então, assim, foi uma coisa bem... Então, é como se ele desbloqueasse isso que você bloqueou lá no passado, entendeu? Então, é como se eu tivesse aprendendo a sentir as emoções a partir dessa psicoterapia, entendeu? Você tem toda uma preparação, depois você faz a sessão, depois você tem toda uma integração, que é você fazer uma leitura de tudo isso que você viveu, né? E aí isso tem me ajudado muito, e isso, voltando para o início, isso na realidade é como se eu tivesse voltado lá e eu estivesse aprendendo a sentir as emoções, entendeu? Que eu bloqueei lá no passado. Então, voltando lá, eu voltei a ser criança, pelo menos emocionalmente, né? Eu voltei a ser criança e é como se caísse... Ah lá. É esse aí mesmo. Excelente isso aí. Você assiste isso aí, é bom. Bom demais. Você fica impactado. No final ele... Vou contar que é spoiler. Quero ver. Então, assim... Voltando assim, é como se você voltasse e perdesse esses filtros todos que eu criei para sobreviver, né? Na verdade, você cria uma casca para você sobreviver. Claro. Então é como se eu tivesse caído dessa casca, eu aprendi a sentir a emoção mais básica de tudo foi dor, né? Eu sempre fui um cara resistente à dor, aí eu aprendi a sentir dor. E é como se seu corpo e sua mente e sua consciência fosse aprendendo tudo de novo, do zero, né? Então você fica uma pessoa mais sensível e você começa a ver o mundo de forma diferente, né? E isso aliado, eu fiz uma pós-graduação em filosofia, e eu leio muito, né? Gosto de ler muito, tenho lido muito sobre filosofia. Isso aliado com esse novo aprendizado tem feito esse trabalho. Então, aí depois isso foi na pandemia, né? Depois da pandemia eu continuo fazendo terapia, obviamente, com tudo isso, e venho lendo não só a parte filosófica, como a parte de ciência econômica, de ciência política, né? E de economia política também. Então, isso é uma conjunção de fatores que você vai evoluindo. E aí você começa a ver que você estava num mundo muito reduzido. Pois é. Então, quando eu estava no mercado financeiro, minha vida toda, minha carreira toda, é como se eu tivesse ali, eu até brinco, né? Eu tivesse só numa cena, participando de uma cena em que aquela cena, os protagonistas são sempre muito bem sucedidos, né? E agora é como se eu tivesse saído daquela cena e eu estivesse vendo o filme todo. De fora. Eu tô de fora vendo o filme todo. Eu falo, putz, eu tava só naquela cena, mas o filme inteiro tá me mostrando outra coisa, entendeu? E quando você olha e mostra outra coisa, e você olha, você se conecta mais com o resto do mundo, né? Então, essa parte filosófica, essa parte da psicoterapia tem me ajudado bastante nesse processo de mudança, né? Tanto que na última que eu fiz assim, acho que foi até no Marketing Maker, você perguntou de uma música, é engraçado que é ligado aos psicodélicos, não foi proposital, mas eu sempre gostei de Pink Floyd, né? E Pink Floyd, você sabe que eles são reconhecidamente uma banda progressiva, de rock progressivo psicodélico, né? Até porque o Roger Waters, eles utilizavam muito na época LSD, né? Que também fazia parte dos estudos das universidades, a utilização da LSD. E as músicas do Pink Floyd, você vê, são muito psicodélicas, né? E aí eles perguntaram a música, e eu sempre gostei de Pink Floyd, mas nunca associei, assim, com a letra, com nada. E nas minhas últimas experiências, foi muito impactante, assim, escutar o Comfortable Numb e o Wish You Were Here, né, que é o Confortavelmente Entorpecido e o Como Eu Gostaria Que Você Estivesse Aqui, né? Que na minha última experiência, como eu bloqueei, eu não lembro nada antes dos meus 7 anos de idade. Sério? Não lembro nada, nada. Meus psicólogos sempre perguntam, lembra aí que você... Não lembro, não consigo. É um bloqueio total mesmo, assim, eu não consigo lembrar, sabe? E numa das últimas psicoterapias minha, a minha intenção, que sempre vai, você tem uma intenção, né? Você se prepara e tal. E a minha intenção era encontrar essa criança. Encontrar essa criança que eu não lembro que eu fui, conheceu, né? não conheci, e conversar com ela, né? E durante a psicoterapia essas duas músicas tocaram, né? E foi muito assim, como se a música tivesse sido feita para mim, entendeu?
Então, no Comfortable Number, se você pensar bem, tem uma parte que o cara vai falando, aí o David Gilmour, ou o Roger Waters, ele canta pra ele mesmo, né? Não sei se você... Não conheço. Que ele fala, hello, hello, is there anybody in there, né? Tá. Tem alguém aí? É como se, na experiência pra mim, é como se fosse uma viagem como pra se os dentro. três fossem eu mesmo falando ali, mas fosse uma supraconsciência. Os três é você mais velho, você mais novo e o Não, terceiro? era os três no momento do... Pra mim, ficou claro assim, como se fosse no momento do trauma. Ah, tá. Então, naquele momento que eu deixei de ser criança e virei adulto Entendi. pra sobreviver, entendeu? E Essas duas como, figuras. é como se fosse naquele momento, essa parte que o cara fala, tem alguém aí e tal, é como se fosse uma supraconsciência Sei. minha falando comigo mesmo. Você tá aí, vem cá, né? Você vê ele fala, vou te tirar daí, vou te fazer você parar de sentir dor, tal, como se fosse um inconsciente ali, uma supraconsciência falando. Na parte cantada, que ele fala assim, ó, não há mais dor, né? Você está se afastando, uma fumaça no horizonte, né? Eu me lembro quando era criança, eu tive uma febre, minhas mãos pareciam 2 balões, né? Então, ali na experiência para mim ficou muito claro que as mãos pareciam 2 balões, que eu era criança e olhava para minha mão eu tava vendo mão de adulto, entendeu? Poxa. Eu já tava me vendo um adulto, né? Então, a Confraternização, assim, parece que escreveram a música ali, né, para mim, naquela experiência, e eu vendo tudo isso. E no final, quando o David Gilmour conta, ele fala, eu tive uma visão fugaz, né? Quando eu olhei, eu não consegui mais te encontrar, a criança cresceu, né, e o sonho se foi. Foi exatamente nesse momento, né, que a criança virou adulto, né? E aí, quando ele virou adulto, ele olhou para ver se enxergava a criança e a criança já tinha crescido, né? O sonho já tinha acabado. Então, assim, eu ainda estou nesse processo de psicoterapia, mas eu não consigo lembrar de nada quando eu tinha antes de 7 anos, né? E a Wish You Were Here como gostaria que você tivesse aqui também, na minha experiência, foi o adulto cantando para a criança, entendeu? Como eu gostaria que você estivesse aqui, né? Eu gostaria de te encontrar, sei lá, bater um papo, conversar com a criança, porque eu não consigo me ver nem me lembrar como criança. E aí, essa parte de... Eu gostaria que, na música, a minha letra, assim, é maravilhosa dessa música, né? Que ele fala, pô, então você acredita que você consegue distinguir, né? O paraíso do inferno. É o adulto cobrando a criança, né? Então, você virou adulto que você, né? Você sabe distinguir o paraíso do inferno, o conforto, uma cinza. Na música ele fala muito isso, né? E tem uma parte que ele fala assim, você trocou, né? Falando das emoções, né? Você trocou, o adulto cantando para a criança, né? Então você trocou ter um papel secundário numa guerra por um papel principal numa cela. Mais das emoções, né? A criança lá, então, se bloqueou suas emoções, você preferiu ser um protagonista dentro de uma cela do que ser um coadjuvante numa guerra, né? E a guerra das emoções, né? Você tem que aprender a lidar com as emoções e tal. Então, assim, putz, essas duas músicas do Pink Floyd, assim, eu escuto direto e eu lembro da experiência, né? Eu lembro, assim, como se eu tivesse realmente nesse momento e se eu realmente tivesse o adulto ali questionando a criança, né? Você consegue distinguir. E no final dessa música, ele fala que nós somos só 2 almas perdidas nadando no mesmo aquário, né? Com os mesmos medos, né? Ano após ano, com os mesmos medos. E no final ele fala, como eu gostaria que você estivesse aqui, né? E aí o adulto querendo encontrar a criança, né? E conversar. Então acho assim, nesse processo de psicoterapia tem me ajudado muito nisso. De resgatar essa criança e ser mais humano, sabe? Ter mais empatia pelos outros, ter mais empatia pelo mundo. Sair desse discurso da meritocracia, né? Que é muito comum, né? O pessoal da direita de... O cara tá ali, é pobre porque não se esforça. Porra, bicho. Será que a sociedade dá oportunidade para todo mundo? Não dá, né? Mesmo que o cara se esforçar, vai ter exceção à regra, vai. Que eles sempre pegam, o cara ali nasceu na favela, não tinha pai, não tinha mãe, estudou, virou juiz. Tá, cara, mas isso é 1 em 20 milhões. Enquanto a gente estiver olhando para exceção, né? A sociedade não dá. A sociedade capitalista não dá a mesma oportunidade para todo mundo. É uma perpetuação das desigualdades. Se você nasceu pobre, cara, 90% de chance que você vai continuar pobre, seu filho vai continuar pobre, porque o sistema não vai dar oportunidade para você sair disso. Entendeu?